A passagem de hoje é Marcos 3, versículos 7 a 12. Vamos ler juntos. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Amém. Compartilharei a palavra sob o título: Tu és o Filho de Deus. As pessoas de hoje gostam do que é popular. Antigamente, era preciso ser uma celebridade ou um político para se tornar famoso, mas hoje, com a diversificação da mídia, até pessoas comuns podem obter a atenção e a popularidade de celebridades. Em vídeos como os do YouTube, o número de visualizações ou curtidas indica o nível de popularidade de uma pessoa, e em algumas redes sociais, o número de seguidores torna-se um grande ponto de interesse e um grande assunto. As pessoas chegam a considerar esses números como uma medida de sucesso. Elas vivem se esforçando ao máximo para aumentar e manter esses números. Parece que elas querem receber atenção, e quando recebem a atenção de muitos, sentem que tiveram sucesso ou que estão bem. O texto de hoje registra a história de nosso Senhor Jesus, que caminhou na direção oposta a essa tendência das pessoas. Apesar da oposição dos fariseus e dos eruditos religiosos, a fama de Jesus se espalhou por toda a terra. Vamos ler juntos os versículos 7 e 8 do texto de hoje. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Amém. Uma grande multidão de pessoas seguiu Jesus. Nessa multidão, não havia apenas pessoas da Galiléia, a região ao redor onde Jesus atuava. Incluía pessoas do sul, da Judéia e de Jerusalém, e até mesmo de mais ao sul, da Idumeia, e do leste, de além do rio Jordão, e do norte, de Tiro e de Sidom. Podemos ver que pessoas de todas as regiões ao redor da Palestina daquela época, ouvindo a fama de Jesus, estavam se aglomerando. Diante dessa situação de aglomeração de pessoas, o que Jesus realmente fez? Ele teve uma atitude muito inesperada. Jesus evitou as multidões. No versículo 9, vemos que ele ordenou a seus discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar ser esmagado pela multidão. Era também pelo risco de acidentes devido à multidão que se aglomerava. Mas, de qualquer forma, Jesus costumava evitar os lugares onde as pessoas se reuniam e preferia ir para lugares tranquilos. Ele já havia ido para um lugar deserto de madrugada e também evitado lugares onde as pessoas se reuniam, mudando-se para outras aldeias. Tornar-se popular e famoso é algo bom, e as pessoas de hoje gostariam disso. Mas Jesus evitou que isso acontecesse. Ele se afastava das multidões para lugares isolados, ou até mesmo atravessava o mar de barco. A outra parte difícil de entender é que Jesus proibiu que falassem sobre si mesmo. Seriam boas notícias, mas Jesus mesmo proibiu que essas boas notícias se espalhassem. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12 do nosso texto de hoje. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Amém. Os espíritos imundos, sempre que viam Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam. A Bíblia registra que eles clamavam: Tu és o Filho de Deus. A expressão sempre que sugere que isso acontecia com muita frequência. Além disso,
ao lermos o Evangelho de Marcos, vemos que, após curas ou milagres, Jesus frequentemente ordenava silêncio às pessoas curadas, dizendo: "Não contem a ninguém." O texto de hoje fala especificamente de demônios ou espíritos imundos, mas o clamor deles não era uma mentira absurda. Eles clamavam a Jesus dizendo: "Filho de Deus." Esta é, de fato, uma confissão precisa sobre Jesus. Embora seja o clamor de espíritos malignos, não estava errado. Pelo contrário, era exato. Então parece que não haveria necessidade de impedi-los. O fato de até os demônios confessarem isso daria a Jesus um testemunho ainda mais sólido. Mas Jesus pensa diferente de nós. Ele os proíbe de se manifestarem. A imagem de Jesus se afastando das multidões para lugares solitários e a de impedir o clamor que o chamava de Filho de Deus não são facilmente compreendidas do nosso ponto de vista. Surge um pensamento humano. Ele precisava fazer isso? Não seria melhor se não o fizesse? Por que Jesus evitou as pessoas e seguiu um caminho solitário? E por que ele impediu os clamores que o louvavam? A razão é para evitar mal-entendidos desnecessários e para se revelar com precisão. Primeiro, se olharmos para o motivo pelo qual as pessoas se aglomeravam, o texto de hoje diz no versículo 10 que era porque ele havia curado muitas doenças. Durante seu ministério na terra, Jesus curou os enfermos. Isso é um fato inegável. No entanto, Jesus não veio a esta terra apenas para curar doenças do corpo. A cura é uma parte muito pequena do ministério de Jesus, apenas um meio de mostrar quem ele era, curando as doenças físicas. Jesus não veio a esta terra apenas para curar doenças do corpo. Aqui, as pessoas podem entender mal a Jesus. Mesmo que suas doenças físicas fossem curadas, elas um dia morreriam novamente. Até mesmo Lázaro, que ressuscitou naquela época, teria morrido novamente. Jesus veio por algo muito maior, muito mais fundamental do que isso. É a salvação. Ele veio a esta terra para nos dar a vida eterna. Por isso, essa popularidade poderia ser um veneno. Se Jesus fosse excessivamente destacado por um ministério específico e marginal, ou se ficasse preso apenas a esse tipo de trabalho, isso poderia atrapalhar grandemente o verdadeiro ministério que ele deveria realizar. Jesus veio a esta terra para morrer na cruz e ressuscitar. E as pessoas, vendo apenas essa pequena parte, não seriam capazes de confessar Jesus corretamente. Jesus é aquele que salva nossa alma, e pela fé em Jesus, recebemos a salvação. Mas ele poderia ser lembrado apenas como alguém que cura doenças do corpo. Apenas um bom médico, um excelente clínico, em vez de ser o objeto de nossa fé. Por causa desse risco, Jesus evitou a posição de popularidade e a admiração das pessoas. A razão pela qual ele silenciou os demônios é a mesma. Mesmo que o conteúdo da confissão dos demônios fosse correto, poderia ser ouvido de forma distorcida. Além disso, o Filho de Deus veio a esta terra para sofrer e ser morto. Essa é a verdadeira razão pela qual Jesus veio. Todo esse processo é importante. E se ele obtivesse a glória do Filho de Deus pulando essa etapa, não seria correto. Isso significaria que ele não poderia cumprir todo o propósito de sua vinda. É através de todo o ministério de Jesus que podemos saber quem ele realmente é. Sem o sofrimento, a morte e a ressurreição, é difícil encontrar o verdadeiro Jesus julgando-o precipitadamente. Para isso, Jesus escolheu um caminho mais solitário e adiou a glória e o louvor para um pouco mais tarde. Amados irmãos, que nesta manhã possamos refletir sobre aquilo que nos ilude. Em nome do Senhor, eu os abençoo. O reconhecimento dos outros, a popularidade de muitos, o louvor e a admiração, muitas pessoas vivem seguindo essas coisas, mas nosso Senhor viveu evitando-as. Porque havia uma essência que poderia ser obscurecida por causa disso, e havia um valor muito mais importante, a essência que não pode ser trocada por nada, e o valor mais importante e supremo
é a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. As outras coisas não são tão importantes. Que nesta manhã possamos refletir e verificar se não estamos seguindo e perseguindo coisas que, com o tempo, ou quando chegar a hora de fecharmos os olhos, não consideraremos tão importantes. Não deixemos que nossos corações sejam roubados por coisas secundárias. Vivamos focados no valor essencial, como nosso Senhor. Vida eterna e salvação, não há nada mais importante do que isso. Que este dia de nossos irmãos seja um dia precioso e abençoado, em que não corramos atrás das coisas que teremos de largar quando chegar a hora, mas nos apeguemos e não soltemos as coisas que devemos segurar para sempre. Em nome do Senhor, eu os abençoo.